está acompanhando o Papo em Pauta, o nosso bate-papo aqui do Espaço do Conhecimento UFMG, que é uma parceria do Instituto Unimed BH e CEMIG com o Espaço do Conhecimento. E o nosso tema de hoje é um tema muito especial. A gente vai falar sobre musicalização na primeira infância, cognição, desenvolvimento e interação. E os nossos convidados são mais que especiais, parceiros da Escola de Música da UFMG. A professora Angelita Bruck, que é professora da Escola de Música, ela é diretora do Centro de Musicalização Integrado, CMI. Um prazer recebê-la, professora Angelita. Também a professora Betânia Parisi, ela é autora de livros sobre música, cognição e educação musical, também atuando no CMI desde a sua fundação. Um prazer recebê-la conosco, professora. E o Sol Imares Monteiro, que já foi mediador aqui do espaço, é uma figura muito grata aqui pra gente, nosso colega. Ele é aluno da Escola de Música da UFMG, professor também do Centro de Musicalização Integrado. Ele é intérprete e desenvolve um belíssimo trabalho com a educação musical. Gente, é um prazer ter vocês aqui conosco. E eu sou a Zirlene Lemos, assessora de comunicação aqui do Espaço do Conhecimento. É um prazer ter vocês aqui conosco. Agora eu já vou passar a palavra para vocês conduzirem esse bate-papo. Eu vou estar aqui só, tipo um árbitro, assim, num jogo de futebol. Tá bom? E hoje a gente vai falar sobre musicalização para bebês. Depois, ao final também do nosso Papo em Pauta, vocês vão falar de uma outra programação que a gente vai ter no dia 29, um concerto especial para vocês. Acompanhem, porque a programação do Espaço Conhecimento em outubro e todos os outros meses é um sucesso. É com vocês. Muito obrigada, Zirlene. Muito obrigada a todos os nossos queridos colegas do Espaço do Conhecimento. E é sempre uma alegria a gente falar de um assunto que é o motivo da vida da gente, não é? O projeto de vida que a gente tem, que é a relação da criança com a música. E isso tem sido motivo de aulas, de projetos de extensão, de projetos de pesquisa no contexto da graduação e da pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, porque é um campo vastíssimo que hoje está sendo extremamente explorado pelas neurociências. Então a gente tem a música como a principal atividade humana capaz de mobilizar o maior número de áreas do cérebro simultaneamente. Não existe nenhuma outra atividade humana que consiga fazer isso, que mobilize ao mesmo tempo tantas áreas do cérebro. Daí a importância da gente levar a música de forma sistemática para os bebês antes de nascer. Sim, vocês vão ver que coisa interessante que nós vamos mostrar aqui hoje para vocês, né? Então, eu vou começar a minha fala e depois eu passo, né, para minha querida colega Angelita e depois para o nosso queridíssimo aluno Sol, para que eles desenvolvam essa fala, né, que eu trago inicialmente, uma questão assim, entre aspas, mais teórica, mas que eu trouxe na prática, que eu trouxe vídeos para mostrar que eu não estou brincando, que nós não estamos inventando, e todos esses vídeos que a gente está mostrando são vídeos de pesquisas, então são vídeos que estão mostrando habilidades inatas dos bebês para a música, né? Então todo mundo fala com a gente, todo mundo. Ai, meu bebê adora música, não, meu filho adora cantar. Quando eu canto para ele, ele para de chorar e não sei o que. Gente, tudo isso hoje é comprovado. É comprovado pelas pesquisas. Então a gente fica assim tão feliz agora de saber justificar por que dessa alegria de todos nós com a música, porque não tem nenhum ser humano que fique impune à experiência musical, e porque desde o nascimento, desde um bebezinho com horas de nascido, ele já demonstra um fascínio pela música. Tem um mistério aí, não tem? Por quê? Isso, a ciência está desvendando isso, né? Então a gente trouxe um pouquinho disso para vocês. Então eu vou mostrar a primeira cena que a Angelita vai colocar. Vocês vão ver o fascínio de uma bebê de 4 meses brincando de música com o pai. Olhem a alegria dessa bebê. Adolita, petit, petit, beta.
bebê com o pai? O pai começa a falar, ela fala. Ela pedindo, mais, não pare. Quero mais. Tá bom. Quando a gente interrompe a atividade, a gente gera no bebê uma necessidade de interação. Então, naquele momento, ele tem que se virar com os recursos comunicativos que ele tem. E o que ele tem? O corpo, o olhar, a expressão facial e os balbucios. Então, ele usa desse recurso comunicativo para interagir com o outro, para dizer que ele estava tendo um grande prazer e que ele quer que aquela experiência continue. Né? Então, são sinapses que acontecem naquele momento, promovendo o desenvolvimento do bebê. Então, gente, o bebê já nasce com saberes musicais inatos. As pesquisas mostram isso. Pode passar, Angelica. Onde é o primeiro auditório humano? A barriga da mãe. A primeira forma de contato do bebê com o mundo do lado de fora é pelo som, gente. Olha que maravilha. Ele não enxerga, ele está lá de olhinhos fechados, mas com 26 semanas ele já escuta tudo. Com 20 ele já ouve. Bem, mas com 26 ele ouve qualquer frequência. Frequências mais graves, mais agudas, né? E ele reage. Então, ele se comporta. Se a mãe está cantando ou dançando alguma música mais rápida, ele vai se mover mais rapidamente na barriga dela. Se a música tem um caráter mais suave, ele vai ficar mais quietinho. Então, ele já interage com a música que ele ouve, gente. Já tem esse germe da intencionalidade, né? Outra coisa, quando a mãe fala com o bebê, ele sabe que é ela. E como que sabem disso? Pela frequência cardíaca do feto. Então, as experiências, a mãe fala: ai, nenenzinho, tô doida pra você nascer. Nossa, mamãe gosta tanto de você. E ela pode falar qualquer coisa. Nossa, será que você vai ser muito feio? Narigudo igual seu pai? Não sei o quê. O bebê não se importa com o conteúdo da fala. Ele importa com a dimensão afetiva, com a carga subjetiva. E o que vai acontecer com esse bebê? O coraçãozinho dele. Quando são outras pessoas falando, não existe essa manifestação do corpinho dele. Pode passar. Quando o bebê nasce, gente, ele já tem memória. Com 2 horas de vida, ele já reconhece a voz da mãe e ele já reconhece as músicas que ele ouviu durante a gravidez. Vocês sabiam disso? Eles colocam para os bebês ouvirem. A pesquisa foi assim: no último trimestre da gravidez, a pesquisadora colocou várias músicas para as mães ouvirem e cantarem. Depois eu vou falar sobre isso, eu e a Angelica. Ouvirem e cantarem. A voz da mãe chega sem nenhuma atenuação até o feto, né? Então, esses bebês ouviram e a mãe cantando, dançando várias músicas. Quando eles nasceram, com poucas horas de nascido, eles colocaram para esses bebês ouvirem algumas dessas músicas e outras que eles nunca tinham ouvido. E aí, tem 2 metodologias. Pela sucção, eles colocam uma chupeta na boca do bebê e colocam isso num aparelho que mede a frequência da sucção. Quando eram as músicas que os bebês conheciam, gente, os bebês aceleravam a frequência de sucção. Quando era uma coisa que eles não tinham ouvido, ficavam lá quietinhos, sugando da mesma velocidade. E os bebês que não participaram da pesquisa, que não tinham ouvido aquelas músicas, que a gente chama grupo controle, não acontecia nada, ficava lá. E tem também uma outra metodologia que é pela frequência cardíaca, né? Eles monitoram o bebê quando é a música que eles já ouviram durante a gestação, o coraçãozinho acelera. Então, essas metodologias são fantásticas, porque já nos mostram que o bebê nasce com muitas competências. E ele não é aquela tábula rasa que
que tem que ficar lá embrulhadinho no coeiro, num quarto escuro, para não fazer barulho de jeito nenhum. A gente que não tinha competência para identificar as competências do bebê, né? E outra coisa, o bebê ouve vendo e vê ouvindo. Então, por isso que se a gente só colocar CD para ele, isso pouco vai adiantar. Claro que adianta, mas ele não vai estar vendo. Quando a gente trabalha a música com os bebês, tem que ser ao vivo. Então, se eu tenho uma música gravada, eu tenho que me expressar diante daquele bebê, eu tenho que cantar junto, porque o bebê tem que enxergar a música. Nós somos a música. Vocês vão ver o Sol, Angelita e eu, nós temos que nos transformar na música, para que aquela experiência seja a maior e a melhor e a mais profunda, a mais plena possível. Porque o bebê tem uma percepção multimodal. Professora, o que acontece quando esse bebê não é estimulado? Não sei se eu estou atropelando já, né? Sim, todo bebê é estimulado. Se ele tiver um pai e uma mãe saudável, que não estejam deprimidos, porque a gente tem um instinto, que eu vou falar dele agora mesmo. É claro que o bebê pode ser estimulado mais, se a gente sabe isso que eu estou contando para vocês. Isso é um conhecimento novo, que não tem muito tempo, tem muita gente que não sabe, por isso que as pesquisas, gente, são fundamentais. Mas se nenhum bebê fosse estimulado, ninguém estava aqui. A gente estava com déficit cognitivo e talvez a gente nem se dispusesse, né, a ter um trabalho, a investir na vida, né? Bom, vamos passar para frente, estamos acabando. Outra coisa, gente, o bebê percebe, sabe, esse sobe e desce. Eu tenho um material aqui, uma flauta de êmbolo, que está aqui, né? Sabe esse sobe e desce aqui, ó, da nossa fala? Ei, neném, vamos brincar? Vamos! Quando a voz tem essa entonação ascendente, essa musicalidade ascendente, o bebê sabe, oba, tá na hora de eu ficar excitado e brincar. E quando a mãe fala, neném, agora vamos dormir, você tá cansadinho, quando a entonação é descendente, o bebê entende perfeitamente, ele não entende a palavra, ele não entende a dimensão semântica da palavra, mas ele entende a intenção intersubjetiva daquela comunicação, o que é fantástico, gente. Então essas habilidades sonoro-musicais, elas são essenciais para que o bebê comunique. E se esse bebê não comunica, aí ele vai ter atraso de desenvolvimento. Essa competência de comunicar quer dizer, eu estou vivo, eu estou feliz, eu quero interagir com você. E você interaja comigo, porque isso é que vai causar o nosso engajamento, a nossa troca de afetos, de humores, né? Quem está ali? Então, é fundamental para a sobrevivência, socialização e para o desenvolvimento pleno do bebê. Aí que entra a educação musical. Porque a educação musical vai colocar uma lente de aumento em todas essas competências comunicativas do bebê, né? Então, Angelita, agora a gente tem uma atividade. Eba! Eba! Então, eu vou convidar vocês agora. Eu vou te ensinar uma pequena canção. Queria convidar vocês a cantarem comigo. E o adulto, quando ele vai nutrir a sua criança, né, é muito comum que cante, né, para sua criança. Então, por isso que eu quero ensinar uma música para vocês. A gente vai fazer uma experiência aqui. A gente vai cantar essa música. E primeiro, se vocês quiserem andar pelo espaço, ficar parado, tá tranquilo. Ela é simples, ela é assim. Chover, chover, ventar, ventar, nos braços da mamãe é que eu vou me acalentar. Vamos repetir? Chover, chover, ventar, ventar, nos braços da mamãe é que eu vou me acalentar. Chover, chover, ventar, ventar, nos braços da mamãe é que eu vou me acalentar. Nem que chova
Nos braços da mamãe é que eu vou me acalentar. Nem que chova o que chover, nem que vente o que ventar. Nos braços da mamãe é que eu vou me acalentar. No início. Chover, chover, ventar, ventar. Nos braços da mamãe é que eu vou me acalentar. Chover, chover, ventar, ventar. Nos braços da mamãe é que eu vou me acalentar. Nem que chova o que chover, nem que vente o que ventar. Nos braços da mamãe é que eu vou me acalentar. Nem que chova o que chover, nem que vente o que ventar. Nos braços da mamãe é que eu vou me acalentar. Gente, vocês são cantores! Que lindo! Agora vem a segunda parte da nossa experiência. Agora vocês vão imaginar que vocês estão com os bebês de vocês, certo? E ele vai estar aqui no colo de vocês. Vocês vão olhar para o bebê e vocês não vão mais cantar para o grupo, tá? Vocês vão cantar para a criança que está aí com vocês. Vocês vão imaginar aí essa criança e pode, ó, se relacionar com ela e a gente vai cantar de novo a música, só que agora olhando para a criança, ok? Adorei aqui, ó. Bebê. Maravilha. Vamos lá? Chover, chover, ventar, ventar. Nos braços da mamãe é que eu vou me acalentar. Chover, chover, ventar, ventar. Nos braços da mamãe é que eu vou me acalentar. Nem que chova o que chover, nem que vente o que ventar. Nos braços da mamãe é que eu vou me acalentar. Nem que chova o que chover, nem que vente o que ventar. Nos braços da mamãe é que eu vou me acalentar. Muito bem! Cantaram lindamente também, mas houve uma mudança na segunda vez que a gente cantou a música e estava olhando para os bebês imaginários. O que aconteceu? Vocês conseguem perceber? Acho que eu sorri mais, que eu nem imaginar. Você sorriu mais. Nossa, ficou mais suave. Mais suave. Oi? Ficou mais grave, né? Pulamos estrofe? A gente esqueceu. Olha, eu sabe o que eu acho? Eu acho que ele ficou tão envolvido que ele foi cantando no piloto automático de tão envolvido que ele estava com o bebê. Eu acho que mudou o balanço também. Ficou mais suave o balanço. E é muito engraçado, o que eu senti, né, assim, a minha impressão é que parecia, né, claro que eu não vi um bebê aqui, mas assim, eu me relacionei com o meu braço de maneira que como se tivesse uma carinha aqui, estivesse me respondendo, sabe, assim, eu tentei imaginar. Isso, e vocês perceberam as expressões faciais de vocês? Como mudaram? Como que é o nome? Lohane. A Lohane, a primeira. Aliás, Lohane, você arrasa, hein? Canta muito bem. Cantora. São os mediadores, eu assim. É que na primeira vez, que a Lohane tá bem do meu ladinho, então a gente conseguiu ouvir ela bem. Ela cantou, né, forte, tá? Na segunda vez foi muito mais suave, né? E teve uma forma expressiva. Mais afetiva, né? Exatamente, mais afetiva, né? Então, gente, quando os adultos cantam para os bebês, né, é instintivo. Isso é um instinto humano. Exatamente. Que nós já nascemos com ele. E que hoje vocês vão ter a grande revelação. Não, e eu adorei, porque eu sou tipo zero maternal, né? Eu sou zero maternal. Eu tô assim, gente, olha aqui. Porque é um instinto humano que chama parentalidade intuitiva. Todos nós nascemos com esse instinto e ele se manifesta, sabe quando? Por volta dos 3, 4 anos. Se você colocar uma criança pequena dessa idade para interagir com o bebê, vocês acham que eles vão falar assim? Olha que neném bonitinho, olha que gracinha. Eles vão, neném, que gracinha, vem brincar, neném.
forma de falar que todos nós usamos quando a gente se dirige ao bebê faz parte da parentalidade intuitiva. A parentalidade intuitiva é o instinto inato com que nós nascemos, com o intuito de proteger os bebês da nossa espécie, de ensiná-los a cultura e de amá-los e de dar afeto para que eles se tornem humanos, para que eles se humanizem. Porque se um bebê humano for criado por uma matilha de lobos, ele vai virar um lobo. Ele não vai se tornar um bebê. Então, isso, gente, essa parentalidade, ela está em todas as espécies. Um chimpanzé, um leão, uma ave, todos vão cuidar dos seus bebês. Porque isso é para preservação da espécie. Se não fosse esse instinto, a mãe tinha o bebê, largava ele para lá. E a família também, aquele bebê ia morrer. Então essa parentalidade, graças a Deus, é que fez com que a nossa espécie vingasse, né? E estivesse aí até hoje. E por isso que a gente não tem que ensinar ninguém. Sabe, Zirlene? Os pais, as mães, as vós, as outras crianças vão exercer essa parentalidade com todos os bebês que chegarem na família. A não ser que a mãe esteja em depressão ou o pai. Então, alguém tem que entrar para substituir aquela pessoa, né? Até que ela se refaça, até que ela seja cuidada e possa assumir a sua maternidade ali e essa sua parentalidade. E agora eu vou aproveitar e falar, e sabe qual é o recurso principal, a ferramenta principal da parentalidade? Essa musicalidade inata. É outro instinto. Nós nascemos com uma musicalidade. Todas as culturas humanas, não teve nenhuma até hoje onde não houvesse música. Jamais. Não teve. Música e uma forma de linguagem, de comunicação. Todas as culturas tiveram. Então, os bebês nascem com essa musicalidade e nós também. E essa musicalidade é que nos permite comunicar sem a palavra. Tanto que quando a gente tem crianças autistas, a gente consegue, pela experiência musical, atiçar essa musicalidade que está eclipsada, que está adormecida dentro deles, e eles começam a manifestar aquela musicalidade, a interagir com o outro e começa a falar. Nós temos pesquisas, 3 já realizadas no CMI de doutorado, que mostram isso. Fala. Eu sou da terapia personal, né? E eu trabalho numa clínica com pessoas autistas. E aí tem uma criança que ele é grau 3, então tipo, grau mais grave, ele não fala e tudo mais. E quando eu canto pra ele olha pra mim, ele fica atento à minha boca, os movimentos que eu tô fazendo. Então, assim, é incrível a musicalidade infantil. E essa musicalidade, você se comunica com ele sem a palavra. Você se comunica com a sua musicalidade e a dele. A gente chama isso engajamento solidário. Tem um engajamento solidário, uma troca de afeto, sem precisar da palavra, porque ele não fala. E o que acontece? Vocês começam a fazer uma experiência musical compartilhada, ele começa a entrar na sua e daqui a pouco ele vai estar falando, gente. Agora eu vou passar a palavra para a Angelita, porque ela vai falar do nosso Centro de Musicalização Integrado. Então, gente, a Betânia trouxe aqui, né, uma fala maravilhosa sobre esse mundo fascinante dos bebês, da música, da relação dos adultos, né, com as suas crianças, a parentalidade intuitiva, a musicalidade comunicativa, inata, enfim, que são pesquisas que sustentam, inclusive, a nossa base de trabalho, né, no CMI. Então, o que é o CMI? Vocês já ouviram falar do CMI? CMI é um órgão complementar, como a Betânia falou, que é o Centro de Musicalização Integrado. Ele é um órgão complementar da Escola de Música da UFMG. É um prédio anexo, né, que fica do... é o prédio. Um prédio que fica ao lado da Escola de Música da UFMG e onde acontecem atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então lá nós temos muitos cursos de extensão para crianças, desde bebês até adolescentes. Então a gente tem as aulas de musicalização para bebês lá. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho, já que esse é o nosso foco de hoje. Mas a gente atende crianças até virarem adolescentes, né, na verdade. Mas antes eu queria até comentar, né, só para falar sobre o que você perguntou, né, se lembra da questão das telas.
né, que a gente dá aula de musicalização no CMI e no período de isolamento social nós ficamos 2 anos fazendo aulas online no CMI. Né? Então a nossa participação, a nossa relação com os nossos alunos foi através das telas, né? Mas foram telas, como que eu posso dizer? Foram aulas síncronas, né? Sempre ao vivo, então tinha essa interação, mesmo com as limitações que a tela impõe. Mas com a musicalização infantil, né, desde os bebês até os 6 anos, a presença de um adulto junto com a criança era indispensável. Por quê? Porque aquele adulto cuidador, ele se transformava naquilo que a gente estava propondo, e a criança ela não tinha apenas a gente na tela, ela tinha aquele adulto que estava se transformando naquilo que a gente estava propondo. Né? Então nós fazíamos o papel de mediadores para que os cuidadores pudessem em casa fazer com as crianças, porque as pessoas que estavam em casa eram as pessoas reais, as pessoas palpáveis, né? A troca ela acontecia muito mais ali no ambiente familiar. Né? Então a importância desse adulto, né, nesse processo é muito importante. Então a gente traz muito isso nas aulas online, esse adulto era realmente indispensável. Nós temos objetivos muito específicos nas aulas de musicalização. Então a gente vai estimulando todas essas coisas que a Betânia foi falando aqui, a gente estimula nessas aulas de musicalização. Então as aulas elas têm, primeiro, uma diversidade muito grande musical e de tipos de atividades, né? E sempre com muitos contrastes. Lembra que a Betânia falou, a gente para de repente e provoca a criança para ela fazer. A gente faz isso nas aulas também. A gente tem muito em mente a escuta também dessa criança. A criança ela também propõe coisas nesse jogo. Né? Então ouvir o que a criança está trazendo e a gente poder estimular isso de alguma forma, repetir. Se a gente repete o que a criança fez, ela já... Opa, peraí, ele escutou o que eu falei. Aí ela já troca e tem essas trocas, né, que a gente viu nos vídeos, mas isso acontece também nas aulas. Né? Então as aulas elas têm esse potencial, né, com esses cuidadores, e a aula também é para os cuidadores, então eles não estão ali meramente para acompanhar as crianças, né, que é muito importante que eles estejam também pela própria segurança da criança, ela se sente confortável. Vocês viram que naquele vídeo que a Betânia colocou, do bebê bem pequenininho, a criança fazia e olhava para o seu cuidador. Né? Então ela tem, isso traz uma sensação de segurança também para a criança. Mas mais do que isso, esse adulto ele está lá para participar da aula, né? Ele não está lá apenas para, não é uma aula para os bebês, é uma aula para os bebês e para os cuidadores. Então eles têm esse protagonismo também em muitas atividades, né? A gente propõe que eles provoquem, que eles cantem, né? Porque a aula é uma vez por semana, né? São 40 minutos de aula e a aula ela continua em casa, ela continua porque as crianças pedem, a gente recebe mensagens dos pais, aí o Sol confirma, como que é aquela música que vocês fizeram, ele está querendo cantar, eu não estou sabendo, né? Então pedem pelo grupo do WhatsApp para mandar a música para eles poderem cantar, porque as crianças pedem. Né? Então a gente aproveita também, uma coisa importante de dizer, é que a gente aproveita para levar para as aulas também músicas e essa diversidade, que sejam experiências que as crianças não vão ter em outros espaços, né? A gente pensa que a aula de música também é um lugar da gente levar novidades para aquelas famílias, para aquelas crianças, né? E ampliando esse repertório que eles têm. Porque, né, a música que vem da mídia, a música que está por aí, ela está em muitos lugares. Então a gente procura nas aulas, né, trabalhar com outro tipo de repertório que possa ampliar. Esse repertório, ele não tem um limite, não tem eu vou usar só música para criança, né, a música do Mozart na caixinha de música, né, tem umas gravações assim. Não, gente, vocês viram pela fala da Betânia o potencial que essa criança tem, né, e como ela já nasce, 2 horas de vida, ela já tem memória musical. Então a gente pode proporcionar aí esse repertório variado, diferentes tipos de músicas, diferentes estilos, diferentes épocas, né? Música produzida para criança também, mas música produzida para adulto, música de concerto, música do grupo tradicional. A gente tem que levar, né, a maior diversidade possível para a gente inclusive
estimular essas famílias a utilizarem esse repertório. Não existe só a galinha pintadinha, né? Bom dia, né, gente? Tudo bem? Bom Tudo dia, beleza? Sol. Quanto tempo, né? Eu acho, assim, antes de tudo, muito bacana poder voltar aqui no espaço para falar sobre isso, né? Quando eu trabalhei aqui no espaço, tive essa grande oportunidade, amo, fiz amizades que eu tenho até hoje. E eu já estava lá. E depois eu fui para esse processo, né, de imersão. A professora Betânia me convidou, inclusive antes, gente, não é por nada. Alguém pode falar de puxação de saco, mas olha o olhar dessas duas professoras. Olha o olhar brilhando, cara. Isso assim... Isso assim, pra gente, enquanto aluno, você que tá naquela posição de aprendizado, é tão especial, cara, você olhar para as pessoas que te ensinam a serem brilho nos olhos de estarem fazendo aquilo ali, sabe? O olho brilha. Vocês viram a Betânia e Angelita apresentando, e a gente tem isso, né? Constantemente a gente tem aula com elas. Então, assim, esse brilho nos olhos de estar fazendo aquilo ali é algo que elas amam, que elas se entregam, sabe? Eu acho que se reflete na nossa formação enquanto professores, assim, que não é um caminho fácil, mas é um caminho que é possível, a gente pode tornar possível, né? E é importante a gente ter esses exemplos, essas referências, né? Acho que, assim, em específico, quanto ao CMI, eu não sei nem por onde começar, assim, são muitas coisas que eu poderia falar pra vocês, essa experiência com os pequenos. Eu acho que, assim, antes de tudo, é uma experiência enriquecedora e segura pra gente como aluno, né? Porque a gente lá dispõe de uma supervisão, de um cuidado, que talvez em outros lugares a gente não teria, né? Se fosse cair, por exemplo, direto no mercado de trabalho, para trabalhar com isso, a gente não tem esse acompanhamento e esse desdobramento da teoria na prática. Isso eu acho que o que mais me fascina no trabalho é poder. A gente estuda os conteúdos, a gente vê, né, todos os teóricos, as teorias, e aí você chega na sala de aula, é você como aluno, o aluno com você. Então, assim, isso ultrapassa qualquer teoria, mas a teoria está lá, ela está viva, ela está acontecendo, você está vendo, ela te ajudar na interação, a criança te respondendo, e você dispõe de ferramentas. Eu lembro, acho que logo quando eu comecei, não sei se foi com a gente que eu falei, mas é muito louco isso de estar na sala de aula, por mais que a gente estuda, a gente sempre precisa de mais ferramentas, assim, é incrível como isso não acaba. Fala, nossa, aquela aula, eu não sei, eu senti que eu podia ter feito alguma coisa que eu não sei. Você pensa assim, isso tem alguma forma de fazer isso, sabe? Eu acho que educação é tudo menos monótona, nesse sentido de você, com respeito, pedir licença para entrar no universo do outro, e o outro entrar no seu, sabe? Eu acho que é muito legal. Inclusive, a gente teve uma aula essa semana falando sobre isso, e falando sobre esse olhar sensível do professor, sabe assim? Porque se você parar para pensar que você está, né, alunos de todas as idades, mas a gente falando especificamente nos bebês, nas crianças, cara, você está sendo referência para um outro ser humano. Sabe assim, às vezes parece corriqueiro, porque, né, na medida da semana, a gente dá aula todas as semanas e tal, e lá eu tenho 12 turmas, então assim, são muitos, mas cada um é único. Eu estava falando isso com a Natália, que é a monitora, inclusive, maravilhosa, a Natália é maravilhosa, colega nossa, monitora da disciplina. Sobre isso, como que é importante a gente não se perder na quantidade. O professor, ele tem que ter um olhar único, individual para cada aluno, entender o ser humano que está se formando ali, a referência que você é para ele, assim. E eu falo por mim porque a gente sempre se lembra daquele professor que marcou sua história. Você fala, nossa, que saudade disso aqui. É um exemplo que a gente dá, né? E às vezes a gente se atém, enquanto professor, em tantas coisas, como, por exemplo, no conteúdo, mas antes disso, o ser humano que eu sou enquanto professor, que eu levo para a sala de aula, aquilo constrói um outro ser humano. Então, assim, muitas vezes, o que eu trago, a forma como eu trago, a forma como eu me mostro, como eu me exponho, como eu me coloco, como eu me abro para esses alunos, vão construir neles referências do que é a humanidade. Essa forma como você se expõe, se abre, se coloca, é a sua musicalidade. Tá, gente? A nossa musicalidade é a nossa forma de interagir com o outro sem a palavra, que perpassa na palavra, que perpassa no gesto. Então a gente tem que ter sempre essa concepção dessa musicalidade, não é? Ela tá viva, né? Que ela está viva, e você, com a sua musicalidade, que é singular, você vai tocar e estimular e atiçar a musicalidade do seu aluno pela dimensão intersubjetiva.
afetiva. Nossa, depois que falar, né? Você pode dar pra gente um exemplo? Tipo, uma atividade pra gente também? Olha, vamos fazer. Vamos. Nós vamos fazer uma atividade com vocês, usando aquele material que vocês viram no vídeo, na foto, né, Angelina? Sigam as nossas redes sociais. O CMI está no Instagram, é @musicalizaçãoFMG, que a gente está sempre compartilhando novidades por lá e compartilhando o trabalho que é realizado por lá. Será que vai ter a ver com a minha, gente? Nossa! Chuvinha! Ai, meu Deus! O que vai acontecer? Ô, nenenzinho, entra! Vem cá! Vem cá! Será que a chuvinha vai voltar? Será que vai voltar? Gente, a chuvinha voltou! Agora vai ter um raio! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Vento! Voltou o vento! Então aguenta as garras de baixo! Então lá, você não é gostoso, não? Fica sentado aí! Os bebês ficam lá de baixo! Será que vai voltar a chuvinha, gente? A ventania tá demais! Nossa, ventinho tá a chuvinha, graças a Deus! Ai, que chuvinha gostosa! Deus! O que será que vem agora? Uma brisa suave! Ai, que delícia! Que delícia! Chuvinha de novo! Voltou chuvinha! Será que vai ter um raio de novo? Ai, meu Deus! Será que vai ter? Ai, o que será que vai acontecer agora, gente? Ai, ai, ai. Ai, tá chegando. Ai, meu Deus. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. E essa atividade a gente faz com todas as idades. Quando a gente tem os bebezinhos, ficam sentadinhos debaixo do pano e eles vão presenciando o caráter expressivo da obra, as várias seções, as várias divisões que a música tem, cada uma com um caráter diferente. Eles vão observando pela audição e pela visão. A música, ela é visível e audível, não é? E cabe a nós, professores, transformarmos a música em algo que seja vivo e eterno na vida das crianças. Obrigada.